Olá pessoal, vamos iniciar agora a aula 1 da nossa disciplina de programação para web, cujo foco tem a internet e introdução ao HTML. A internet é um conglomerado de redes em escala mundial e ela é composta de milhares de computadores, então esses computadores estão comunicando e transmitindo informação entre si. Para a gente poder acessar um determinado computador, acessar uma determinada página, a gente precisa de fazer uma forma de endereçamento. E aí esse endereçamento é o que a gente chama de domínio. Então um domínio nada mais é do que o apontamento para uma dessas máquinas, onde a gente vai conseguir acessar as informações que estão disponíveis lá dentro, seja um website ou seja até mesmo um arquivo. E aí os subdomínios são pequenos fragmentos desse site principal que tem a sua própria configuração, que tem a sua própria separação, mas que fazem parte daquela parte principal. Como exemplo, igual eu citei aqui, a gente pode imaginar que o domínio iftm.edu.br é o domínio principal e os subdomínios, o ab.iftm, ead.iftm, qualquer outro subdomínio que esteja a partir do iftm, são os subdomínios desse endereço principal. E as URLs, igual a gente comentou, né, são os endereços para qualquer recurso na internet. E o protocolo de transferência dessas informações pela web, principalmente quando a gente está falando a respeito de sites, é a utilização do protocolo HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, que seria um protocolo para transferência de hipertextos, como o próprio nome já diz. Quando a gente fala em hipertextos, o que a gente está falando é justamente de textos que são específicos para aquele determinada apresentação. Então você tem uma estruturação para ser apresentada dentro de uma página, dentro de um website. Os sites ou domínios estão disponibilizados dentro de um servidor. Então, a gente vai acessar esses servidores para poder buscar as informações do site. Quando a gente requisita o acesso a um determinado site, nós somos chamados de clientes. Então, é daí que surge esse nome de arquitetura que a gente é bastante conhecido na internet, que é a arquitetura cliente-servidor, onde o cliente é quem requisita a página, ou seja, que faz a requisição, e o servidor é aquele que dá a resposta com aquela informação da página. Imagine, você vai tentar entrar no site do IFTM, você vai lá e digita www.iftm.edu.br, você está fazendo uma requisição. Essa requisição ela vai caminhar pela internet, vai chegar no servidor. Quando ela chegar, o que o servidor vai ver? Bom, qual que foi a requisição que eu fiz? E aí eu vou pegar todo a página referente àquela página e vou devolver ela como sendo resposta. Essa forma que ela é devolvida é pelo protocolo HTTP. E quem que vai receber essa resposta? Quem que fez a requisição e vai receber são os navegadores. E os navegadores vão receber as informações de hipertexto e vão apresentar elas para nós como a gente conhece. Basicamente o procedimento é esse. E aí as páginas podem ser estáticas ou dinâmicas. Uma página estática é aquela que você vai estar sempre acessando e ela vai estar dando sempre o mesmo retorno. E uma página dinâmica vai ter como característica a mudança de acordo com o tipo de requisição que você fez. Mais para frente, quando a gente estiver trabalhando com linguagem de programação para o servidor, a gente vai entender melhor esse conceito de páginas dinâmicas. Por enquanto, nós vamos trabalhar com todas as nossas páginas sendo do tipo estáticas. E então, quando a gente finaliza tudo isso, a gente chega no HTML. O que é o HTML? É o Hypertext Markup Language, ou seja, a linguagem de marcação de hipertexto. A gente comentou que as informações são transmitidas pela internet em forma de hipertexto. O HTML é uma das formas a mais conhecida para poder realizar a marcação dessas páginas. Então, o que seria a marcação? Seria você delimitar quais os elementos vão pertencer a cada uma daquelas áreas. Então, quando você abre um site, ele tem uma estrutura, um menu à esquerda, uma página à direita, um rodapé, um cabeçalho. A estruturação desses elementos é feita a partir do HTML. Então, ela é utilizada para realizar a marcação ou diagramação do conteúdo da página. E a partir dessa marcação, o navegador consegue posicionar os elementos lá na tela. Então, você informa na criação da página que esse elemento vai ficar aqui, aquele outro vai ficar acolá, e o navegador, a partir dessa marcação, vai colocar eles aí de acordo com a disposição que você criou. E essas marcações são determinadas a partir de tags. O que seria uma tag? Seria um comando justamente que determina para o navegador o que será carregado naquela posição. Então é muito importante a gente entender esse conceito de tags aí, que ele vai ser amplamente utilizado durante toda a nossa disciplina. Então as tags são aqueles comandos que vão determinar o que vai ser incluído em cada uma daquelas áreas.
E, por último, a navegação entre as páginas é realizada a partir de hiperlinks. Então, a gente vai navegar entre elas a partir de hiperlinks, e a página principal que a gente acessa geralmente vai ser chamada de index, que vai ser a nossa página principal, que é o índice, no caso, se a gente for fazer a tradução literal. Ok? Aqui tem uma estrutura padrão de um documento HTML, só explicando rapidamente cada um deles aqui para vocês. O doctype, ele determina que esse arquivo vai ser um arquivo do tipo HTML, e as tags HTML estão aqui em cima na linha 2 e na linha 11. Observa que a diferença é que uma tem uma barrinha e a outra não tem. O que significa? Significa que na linha 2 a gente abriu a tag HTML, e na linha 11, porque ela tem a barrinha, a gente fechou essa tag. Então, a gente está indicando que quando a gente começa uma tag, a gente não coloca a barra. Quando a gente finaliza a tag, a gente coloca a barra. A mesma coisa acontece na linha 3, que a gente abre a tag head, e na linha 7 a gente fecha a tag head. Na linha 8 a gente abre a tag body, e na linha 10 a gente fecha a tag body. E na linha 4 a gente abre a tag title, e na linha 6 a gente fecha a tag title. Explicando cada uma delas aqui, a gente vai fazer, eu vou voltar a minha tela aqui para um editor de textos, e aí eu vou fazer com vocês essa primeira página aqui, para vocês verificarem qual que é a explicação de cada um desses conteúdos. Então, eu vou abrir aqui o editor de textos, igual eu combinei com vocês, eu tinha sugerido lá que vocês utilizem o Notepad++, que é o editor de textos, nós vamos trabalhar com ele. E então, vamos começar aqui. Eu vou vir aqui, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser marcar o doctype HTML. Ou seja, estou indicando que esse arquivo aqui vai ter dentro dele algum arquivo conteúdo HTML. Vou abrir a tag HTML e lá no final eu vou fechar essa tag. O que a tag HTML me indica? Ela me indica que tudo que estiver dentro desse conteúdo aqui vai ser alguma coisa de marcação de hipertexto. Tudo que tiver entre essas duas tags quer dizer que é alguma codificação da linguagem HTML, que o meu navegador vai conseguir interpretar. E aí, depois a gente tem a tag head, que seria, no caso, se a gente fosse fazer a tradução literal, seria cabeça. O que seria a parte da cabeça? É para vocês imaginarem o seguinte, dentro do head a gente vai colocar identificações que não vão ser renderizadas na página, mas vão ser utilizadas para o navegador para ele poder conseguir interpretar as informações de melhor maneira. Como, por exemplo, se vocês podem imaginar qual que é o idioma que está sendo utilizado naquela página, como que a gente faz para poder vincular as nossas páginas em mecanismos de buscas, tudo isso está sendo determinado dentro da tag head. E uma das informações que a gente coloca também, que é a tag title. A tag title indica o título da página lá na aba, quando vocês abrem ela. Depois a gente vai colocar aqui, vou colocar aqui no caso o título da página. E aí eu tenho de fechar a minha tag title. Observa, toda vez que eu abro uma tag, eu fecho ela. E aí, como a gente está acostumado já com outras linguagens de programação, utilizem sempre aquele padrão de indentação. Abriu uma tag, deu um tab para frente. Fechou a tag, volta o tab para poder recuar. Depois que a gente fez o head, a gente faz o body, que é o corpo. O body vai ser justamente aquilo que a página vai apresentar para a gente. Então, o que tiver dentro do conteúdo do body vai ser apresentado lá na nossa página web. Então, eu vou colocar aqui conteúdo da página. Beleza, vou incluir essa minha primeira página. Vou vir aqui, vou salvar, vou colocar aqui, vou criar uma pasta aqui. Lembrando que esses arquivos vão estar todos disponíveis lá na biblioteca, então basta vocês procurarem lá depois, caso tenham interesse. Então, aula 01.html, que a gente tem de determinar a extensão. Ou você pode vir aqui embaixo no tipo de arquivo e escolher o HTML aqui também, Hypertext Markup Language, qualquer uma das duas. Salvei. Nesse momento, quando a gente salvou, o editor de texto Notepad++, ele é um editor que ele tem por característica fazer a coloração. Então, a gente consegue ver, por exemplo, se eu clicar em cima de uma tag, eu consigo ver se eu já fechei ela ou não. Ele vai ter uma coloração diferente para as tags, o que vai ajudar a gente bastante aí na hora da programação. Com esse arquivo criado, vamos vir aqui, abrir a página web e vou entrar aqui na aula 1. Quando eu clicar, observa, aqui em cima o título da página que foi determinado e aqui embaixo o conteúdo dentro do body. Então, o que está na head vai ser utilizado como cabeçalho, por exemplo, o título, e o que está na body vai ser o conteúdo que vai aparecer aqui dentro. Ok? Qualquer dúvida, não deixem de contatar o fórum. Pessoal, obrigado e até a próxima.